Confiança e Fortaleza jogam pela última vaga das semifinais da Copa do Nordeste 2026. Quem vencer no confronto de hoje joga contra o Sport na semifinal. Bom, hoje a gente vai fazer uma prévia aqui, entender um pouquinho como é que as duas equipes jogam taticamente. Eu tenho participação de Eduardo Costa e de Fernando Graziani aqui, trazendo as impressões deles sobre as duas equipes. Sem mais delongas, vamos a isso. Bom, tô aqui em cima, a gente vai falar sobre o retrospecto entre essas duas equipes. O último jogo entre os dois foi pela Copa do Nordeste em 2021, vitória do Fortaleza, jogando em Sergipe também, 1-0 para a equipe do Fortaleza. 14 jogos, 5 vitórias do Fortaleza, 5 vitórias do Confiança e 4 empates. Lembrando que se hoje as equipes o jogo terminar empatado, aí decisão por pênaltis, tá? Não tem prorrogação nem nada, vai direto para os pênaltis. E é um confronto bem equilibrado, o Confiança vem embalado, vem bem nas últimas rodadas, principalmente dentro da Copa do Nordeste. E o Fortaleza, que passou ali do sufoco nos últimos minutos, importante a gente lembrar sobre isso, o Fortaleza passou ali dos últimos minutos, até os 90, quem estava se classificando era o Retrô. O Fortaleza acha 2 gols na prorrogação e consegue se classificar. Realmente foi surpreendente. E, inclusive, o último jogo da quinta fase, né, foi Fortaleza e Sport. Fortaleza ganha do Sport 2-0, Sport jogando com as reservas. Mas essas duas equipes podem se reencontrar. Pode se reencontrar na semifinal. Então, imaginemos aqui que o Fortaleza passa e aí chega na semifinal, o Sport perde do Fortaleza, aí o Sport, aquele Sport ali da quinta rodada que entrou com a equipe reserva, vai sofrer, né? Porque é jogo de ida e volta. Então é interessante também a gente pensar sobre esse panorama, como é que a Copa do Nordeste pode funcionar para os dois lados. Bom, pensando taticamente aqui como as duas equipes funcionam, vou pensar aqui primeiro sobre o Confiança, eu vou me baixar aqui. Pronto. Pensando aqui primeiro sobre o Confiança, nas últimas 2 partidas, o Confiança jogando num 4-2-3-1, povoando bastante o meio e tendo esse espaço no meio como uma válvula boa de escape, né? No jogo aqui contra o Vitória, por exemplo, as ações aqui pelo meio foram predominantes, foram 8 ações pelo meio, e aqui a gente pensando nos ataques posicionais, né? E aqui aconteceu também 7 ações pelo meio. Se a gente for pensar sobre a quantidade de ataques que o Confiança teve dentro dessa Copa do Nordeste, chama a atenção porque sempre ali fica numa média de 20 e poucos ataques, né? Ataques posicionais. No primeiro jogo foi o segundo melhor de média da equipe do Confiança em ataques. Foram 37 ataques no jogo em que perdeu para o Souza por 4-1. 37 ataques, 37 finalizações, 9 finalizações no gol. No jogo contra o Fluminense, 38 finalizações, 13 delas no gol. Depois, o clássico contra o Itabaiana, 16 finalizações, 5 delas no gol. Contra o Souza, perde. Contra o Fluminense, vence. Contra o Itabaiana, vence também. Quarta rodada, asa 1-1 contra o Confiança. O Confiança teve 28 finalizações, 9 delas no gol. Na última rodada, 2-2 com o Vitória, que é esse jogo aqui de cima, né? Que a gente tá trazendo. Esse aqui é o jogo do Asa, esse aqui é o jogo do Vitória. Foram 20 finalizações, 6 delas no gol. Passando aqui, a gente tem... Deixa eu me colocar um pouquinho mais pro lado. A gente tem o tático da equipe do Fortaleza. Fortaleza com a saída com 3 zagueiros. E aí no jogo contra o América, por exemplo, 3 zagueiros com 2 alas descendo aqui para poder fechar uma linha de 5. Mesma coisa acontece aqui em cima, 3 zagueiros, os 2 alas descendo para fechar uma linha de 5. Fortaleza atacando bastante pelos lados do campo, mas tendo velocidade nesse meio, justamente porque povoa muito bem aqui, ó. Um 3-4-2-1, povoa muito bem esse espaço e consegue recuperar a bola dentro do seu campo de ataque ainda. Pensando em finalizações, a equipe do Fortaleza na primeira rodada venceu o Ferroviário por 1-0. Foram 24 finalizações, 10 delas no gol. O Fortaleza mantendo aí uma média mais ou menos de 10 chutes no gol por jogo, tá? No segundo jogo, Fortaleza venceu o Imperatriz 2-1.
34 finalizações, 10 no gol. Depois o Fortaleza perde para o Ceará. E aí a gente tem um momento em que tem muita finalização. Foi o jogo que mais teve finalização. Foram 40 finalizações de Fortaleza, mas apenas 11 no gol. Então a equipe mantém a mesma tônica. Mesmo que consiga muitas ações ofensivas, só consegue ali uma média de 10 finalizações no gol. Contra o América de Natal empatou 1-1 jogando fora de casa, 27 finalizações, 8 delas no gol. E por último, Fortaleza e Sport 2-0 para o Fortaleza, 43 finalizações, 16 delas no gol. E essa é um pouco a ideia do que a gente tem de Fortaleza, né? Enquanto vocês estão ouvindo aqui que na vizinhança as pessoas resolveram buzinar. Mas é um pouco a ideia que a gente tem do Fortaleza. Vamos colocar em tela cheia aqui antes de chamar os convidados. Quando saiu o grupo, eu tinha falado, e aí os confrontos do Fortaleza, eu tinha deixado claro que isso tá aqui. Lá no primeiro vídeo eu tinha dito, Fortaleza precisa resolver nos 2 primeiros jogos. E o Fortaleza consegue 2 vitórias, tá? E aí depois o Fortaleza ter 3 confrontos com 3 campeões da Copa do Nordeste. Aí jogou contra o Ceará, perde para o Ceará, joga contra o América, empata com o América, então precisava ganhar do Sport, com saldo. Então a equipe do Fortaleza sofreu até ali o final, chega hoje para uma partida que eu acho que vai ser equilibrada, mas que pensando no retrospecto e pensando no momento atual, eu ainda acho que o Fortaleza pode conseguir uma boa vitória jogando fora de casa. Mas é sempre importante lembrar que o Confiança é uma equipe que é, nesse momento, atual vice-campeão da Copa do Nordeste. Então, assim, a gente não pode tirar o mérito de nenhuma maneira do Confiança. E por isso chamei o Edu. O Edu vai falar um pouquinho aqui pra gente, a partir da visão dele, o que ele espera sobre esse jogo. E aí, pessoal, tudo bem? Eduardo Costa por aqui para falar desse Confiança e Fortaleza, quartas de final da Copa do Nordeste, pela perspectiva proletária. O Dragão vem emplacando uma boa campanha na Copa do Nordeste, né? Foi o líder do Grupo B, decide em casa, né, esse jogo de quartas de final, esse jogo único contra o Fortaleza, mas ao mesmo tempo não vive um grande momento na temporada. Abertamente, todo mundo trata no Confiança a Série C como grande objetivo, e o desempenho até agora na Série C não é bom. O Dragão vem de 4 derrotas em 5 rodadas, é o antepenúltimo colocado, ali na beira do Z2, perdeu no último fim de semana em casa para a Inter de Limeira, já são 2 derrotas jogando em casa. É um time que vem tendo muitas oscilações, muitas dificuldades. A Copa do Nordeste ela serve nesse momento como um alento para que o Confiança chegue longe e consiga recuperar moral. Mas se não se classificar, é mais uma pedrinha nesses problemas que o time do Cláudio Caçapa vem tendo ao longo da temporada até aqui. Bom, agora que a gente ouviu o Edu e pensando aí sobre a visão do Confiança, a gente vai entender também com o Fernando Graziani o que ele acha sobre a visão do Fortaleza. Oi pessoal, tudo bem? Fortaleza joga na quinta-feira contra o Confiança, fora de casa, e é um desafio relevante aí nas quartas de final da Copa do Nordeste. Fortaleza vem disputando a Copa do Nordeste com um time alternativo. Em apenas um jogo dos primeiros 5, né, da fase inicial, jogou com a equipe considerada titular. O Carpini tem um dilema aí para essa partida. Contra o Goiás na Série B, vitória por 4-1, o primeiro tempo do Fortaleza foi péssimo. Perdeu por 1-0 ali, resultado parcial, e o Goiás jogou muito melhor. No segundo tempo, o Carpini tirou um zagueiro, o Cauã Rocha, e colocou mais um atacante, o Vitinho. Também tirou o Paulo Baia e colocou o Wellington. E aí o time ficou com muito mais volume no meio campo, passou a depender menos das arrancadas do Mailton pela direita, dos lançamentos longos. Então, e o Fortaleza fez 4 gols assim, concatenando melhor as jogadas, chutando de fora da área, invadindo o meio campo do Goiás. Então foi uma equipe muito melhor. Então o grande dilema do Carpini é, primeiro, quem que ele vai poupar dos titulares? A Copa do Nordeste não é prioridade absoluta do Fortaleza, todo mundo está dizendo isso. Só que agora está chegando numa reta final. Vale chegar mais perto do título, mais premiação, mais prestígio. Então, primeiro, quem ele vai poupar e depois se ele vai manter os 3 zagueiros, porque joga fora de casa, é um jogo eliminatório, ou vai soltar mais o time num 4-4-2, como ele fez contra o Goiás. Mas, no geral, eu ainda vejo
o Fortaleza com um leve favoritismo, porque joga fora de casa, mas tem um elenco melhor do que o Confiança. Normal, né? O Fortaleza está na Série B, orçamento de Série B. O Confiança não está nestas condições. Bom, meu povo, é isso. Entregamos as 4 prévias aqui. Inclusive, teve até pós-jogo do ABC ontem que eu comentei lá na Sportnet. Então, você pode seguir aqui, ó, a playlist, porque já tem semifinais. Nas semifinais, a gente também vai estar trazendo informações por aqui. Fechado? Vejo vocês na próxima. Se você não é uma pessoa inscrita aqui neste canal, por favor, se inscreva e deixe o like também para o YouTube entender que é um conteúdo relevante para as outras pessoas. Fechado? Um cheiro. Até mais.